Olá, vencedores! Deus lhes dê muita saúde e que tudo mais lhes vá muito bem, com a graça de Deus. Eu diria que nós somos vó Cristina e Mateus, só que o Mateus está em São Paulo, então eu estou aqui, eu e Deus, né? Para apresentar esse vídeo para vocês. Eu vim falar sobre uma palavra que me marcou muito esses dias. Eu estava lendo e também ouvi uma pregação muito maravilhosa que me chamou a atenção para essa palavra, que fala em Isaías 52:7. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Essa palavra, ela está anunciando a saída do povo de Deus de quando eles estavam prisioneiros. E foi um fato maravilhoso. E quando eles foram libertos, houve uma guerra no país da Babilônia, onde eles estavam, e eles foram libertos pelo rei que chegou quando eles já estavam lá prisioneiros. E esse rei, chamado Rei Ciro, ele libertou o povo de Deus. Então, o povo veio com muita alegria e conforme eles vinham, né, os atalaias que ficavam lá em Jerusalém, olhando o que estava acontecendo ao redor, ficavam nas torres de vigilância. Então eles viram o povo de Deus vindo e ficaram muito felizes, eles davam brados de alegria e o povo vinha muito feliz, né? Muito feliz mesmo por estarem sendo libertos. E as pessoas que viram eles vindo, são esses atalaias, eles anunciam, né? A vinda do povo lá em Jerusalém. Imagina assim que eles devem ter, lá da torre de vigia, devem ter gritado para os outros que estavam mais embaixo: olha só, gente, eles estão voltando, porque tinha uma promessa que Deus ia trazê-los de volta, né? E eles estavam voltando, e foi muita alegria, muita felicidade. E eles anunciavam, né, que o povo estava voltando. E também Isaías, ele diz que Deus está à frente. É como se ele estivesse vendo Deus. Ou talvez até ele tivesse visto mesmo, estava vendo Deus, trazendo o povo dele, libertando o povo dele, né? Porque é maravilhoso, é como quando a gente está com um grande problema, que finalmente o problema se resolve. Quando a gente vê Deus resolvendo o problema, quando é uma doença, que finalmente a gente recebe a constatação da cura, né? Quando é um problema financeiro, que a gente recebe uma ajuda. Existem muitos problemas, existem muitas situações, mas para Deus não tem nenhuma situação impossível. Tudo é possível para Deus. E nós devemos crer sempre nisso, de que nós estamos debaixo da proteção de Deus, que Ele está nos guardando, nos livrando, por mais que a situação pareça muito adversa, por mais que nós não saibamos o que fazer, por mais que a gente se confunda, se atrapalhe e não faça o que devia fazer na hora certa, mas Deus não nos abandona, Ele está sempre conosco. E de todas as formas, Ele vai nos dar a solução. Então a palavra continua, né? Que diz assim: o Senhor, o povo de Deus estava vindo embora, porque Deus os libertou, né? Deus usou aquele rei, aquele homem, para libertar o povo dele. Mas
foi Deus quem fez a obra. Para aquele homem ter chegado lá, a Bíblia conta em coisas incríveis que aconteceram, estratégias incríveis, que esses reis que atacaram Babilônia, que tomaram Babilônia, eles usaram de estratégias que só Deus poderia ter colocado na cabeça deles, para eles usarem estratégias tremendas, que eles deles próprios não tinham ideia, não saberiam fazer isso. Só vocês lendo a Bíblia que vocês vão saber sobre como eles fizeram secar um rio que passava por dentro da cidade. Mas eu não vou dar spoiler, né? Assim que se fala, né? Spoiler. Eu não vou dar, não. Leiam a Bíblia, vocês vão ver, é maravilhoso. O livro de Isaías, desde o capítulo 49, eu já tenho essa narrativa. Então, Isaías viu, né? Assim, Deus trazendo o povo dele. Então, ele fala no capítulo 52 ainda, no versículo 10, ele diz assim: o Senhor desnudou o seu santo braço. Olha, gente, eu fico emocionada com isso. Sabe, Deus arregaçou as mangas e foi à luta e tirou o povo dele daquela escravidão. O povo tinha ido para lá por motivos que eu não vou nem comentar, porque Deus não faz as coisas se não houver necessidade. O povo estava sendo repreendido, estava sendo disciplinado, mas chegou o tempo que a disciplina acabou, chegou o tempo de eles voltarem para casa, e Deus arregaçou as mangas. Já pensou? Deus todo-poderoso, maravilhoso, arregaçando as mangas e lutando pelo povo dele, e libertando o povo, e acabando com a doença, acabando com o problema, sabe, tocando no coração das pessoas, transformando, curando, libertando aqueles que estão cativos do pecado. Deus é tremendo, e Ele faz, Deus é maravilhoso, Ele faz. Olha, eu vou contar um caso aqui que aconteceu comigo. Eu vinha do supermercado, eu passei pelo supermercado e resolvi entrar para comprar uma coisinha, né? Próprio de mulher isso. Só que essa coisinha acabou ficando um pouco pesado para mim. Mas eu estava vindo no caminho para casa, do supermercado até minha casa, que seria uns 15 minutos, estava se tornando assim meio que, bem mais, né, pelo peso. Mas eu estava ali orando, eu estava orando a Deus, e eu estava me sentindo assim tão, assim, sabe, nem sei dizer, tão apaixonada por Jesus ali naquele momento. Eu sempre estou, mas tem momentos que é mais, né? Então ali eu comecei a orar e a clamar ao Senhor. Aí passou pela minha mente assim: puxa vida, seria tão bom se aparecesse uma carona. Mas aí logo em seguida eu pensei: não, nada de carona, é sacrificado, mas está tão bom. Eu aqui estou num tete a tete com Jesus maravilhoso. O Espírito Santo estava ali, sabe? Eu estava sentindo a presença do Espírito Santo. E de repente para um carro do meu lado, e minha vizinha falou: oi, não quer uma carona? Aí eu falei: eu quero sim. Eu entrei na carona. Vocês acham que eu entrei na carona de má vontade, triste, chateada? Não! Eu entrei dando glória a Deus, porque estava pesado, minha mão estava doendo, minhas costas estavam doendo. Eu entrei dando graças a Deus pela carona. E eu fiquei depois. Aí a minha amiga me trouxe, nossa amiga maravilhosa, um anjo que Deus colocou na minha vida, sabe, em vários momentos. Então eu cheguei em casa, aí peguei as compras e tal, e depois eu fiquei pensando nisso, e eu falando assim: como Deus é tremendo, é maravilhoso. Isso me faz confiar cada vez mais. Você vê, eu, por mim mesma, estava achando que eu dava conta do recado. Entendeu? Eu estava menos da metade do caminho, menos da metade, e já estava com dor nas costas. Mas como eu queria orar, eu achei que dava conta. Era o caso de Deus, assim: bom, já que ela quer orar, eu vou deixar ela ir, porque ela vai orando, né? Mas Deus é misericordioso, Ele sabia que não precisava, e outra hora eu haveria de orar. Mas naquele momento eu precisava de ajuda. E a minha amiga apareceu e me ajudou. Então Deus vai além, isso eu já sabia. Mas é interessante quando você constata, por mais que você fique aflita.
eu sou um pouco ansiosa, talvez muito ansiosa. Então, às vezes, vêm certos problemas até a mim e eu fico embananada, sabe? Não sei, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo, mas no momento eu fiquei tão assustada que não dá para você tomar uma iniciativa. Eu não tenho essa iniciativa assim, entendeu? Eu deveria ter, peço a Deus que me dê. Né? Já tá passando da hora. E eu ser mais assim, né? Mais ter sentido de urgência. Mas Deus, Ele acode a gente. Então eu confio nele. Não é que assim, que eu deixe para Ele resolver o problema. Não. Não deixe para Ele resolver o problema se tiver alguma coisa que eu possa fazer. Mesmo que eu não tenha feito na hora certa. Mas eu ainda peço, Senhor, me usa para fazer aquilo que cabe a mim fazer. Eu acho que todos nós devemos fazer isso. Pedir a Deus para nos dar força, sabedoria, senso de urgência para a gente fazer o que nos cabe. Mas sabendo que Deus vai fazer o mais difícil, o que a gente acha até impossível, Ele faz. Então, isso cada vez eu confio mais. Nossa, olha só, então aquilo que eu nem imaginava, quer dizer, eu bem que havia pensado, mas minha mente disse, não, eu vou. Ah, que besteira. Eu orei outra hora, mas naquele momento eu precisava exatamente da carona, do anjo que apareceu ali para me ajudar. Foi uma bênção. Então, aqui diz assim, né? O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Então, todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus, porque Ele é assim, Ele faz as coisas maravilhosas e Ele mostra para as outras pessoas o que acontece, para que através da nossa vitória, através da nossa solução, através do nosso escape, através do milagre que Ele faz na nossa vida, outras pessoas também sejam abençoadas. Elas são abençoadas, entendeu? No que elas veem, elas vão crendo mais. Uma vez eu li, eu até já devo ter falado isso aqui, que nós somos outdoor de Deus. Então a nossa vida precisa estar sendo algo que todas as pessoas olhem e vejam o quanto Deus é tremendo e maravilhoso, em todos os sentidos, tanto para exaltar o povo dele, quanto muitas vezes para puxar a orelha, porque às vezes a gente faz coisas erradas e as pessoas veem e ficam pensando assim, Deus não deu uma disciplina? Que negócio é esse? Então é bom que as pessoas vejam que nós somos disciplinados. Faz parte do nosso testemunho também, muitas vezes sermos disciplinados. E também sermos exaltados quando nós fazemos alguma coisa, fazemos as coisas, damos um bom testemunho da nossa vitória, porque Deus é assim, Deus é desses. E Ele mostra quando nós nos disciplina e também mostra quando nós somos exaltados, abençoados, quando o milagre acontece. Então o povo, né, saiu da Babilônia e no versículo seguinte diz assim, vão calmamente, eu simplifiquei, porque, aí já é o que está na Bíblia mesmo, porque o Senhor irá adiante de vocês, o Deus de Israel também garante a sua retaguarda. Então Deus estava adiante, mas também estava guardando, protegendo a retaguarda. Entendeu? Nem na frente nada poderia acontecer, nem atrás nada poderia acontecer, porque Deus estava resguardando o povo dele, tá? Em todos os sentidos. É assim que as coisas são. Eu fico pensando muitas vezes em quantos problemas a gente passa, a nossa vida inteira é assim, né, cheia de lutas, mas é através das lutas que nós vamos crescendo, vamos amadurecendo e vamos obedecendo, que é o mais importante, obedecendo a Deus, e com isso nós vamos sendo mais do que vencedores, vitoriosos em Deus. Até quando a gente perde, na verdade, a gente está ganhando.
É difícil de imaginar isso, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, se você busca em Deus a solução para a sua vida, não desanime. Não desanime, porque tudo está cooperando. Todas as coisas vão acontecer no momento certo. Aquele momento em que Deus diz, né, que é a hora certa. Aí você só precisa estar no lugar certo, no lugar de obediência. Eu tinha mais uma coisa para falar, mas eu acho que eu já falei muito tempo, já chega por hoje. Eu fico feliz de ter conseguido vencer as amarras que estavam me prendendo. Eu não estava conseguindo continuar a fazer os blogs. E são coisas da mente mesmo, sabe? Eu achando, não tem nada a ver. Porque isso, porque... Mas Deus é tremendo. Eu pedi a Ele, Senhor, põe as palavras na minha boca. E aqui estou eu. Eu creio que o Senhor, com certeza, colocou as palavras. Por isso, não desanime. Eu me esforço todo momento para não desanimar. Andar em frente, ir em frente, sabendo que eu sou mais do que uma vencedora. Tá bom? Fiquem com Deus. Deus os guarde, os livre de todo mal. E vocês busquem sempre ter alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Tá bom? Até logo, até o próximo vlog.